E nesse momento nós estamos aqui dentro do laboratório do Eduardo Mazzoni, que é um dos criadores do EcoFusca, e ele vai falar pra gente em relação à parte do carro, mecânica, do software, como foi a ideia que surgiu para ele fazer essa criação desse carro ecológico, 100% ecológico, não é isso, Eduardo? Sim, 100% ecológico, não é poluente e não agride o meio ambiente. Tem durabilidade, autonomia, são 200 km de autonomia que eu posso percorrer e chega a uma velocidade de 160 km. Cara, como foi essa ideia aí de montar esse Fusca 100% elétrico? Bom, essa ideia começou a partir de um amigo, juntamente com alguns amigos deles, empresários, e começaram a investir. Fizeram o carro, todo o motor elétrico, toda a parte elétrica. E aí o carro precisava de algum sistema que possa gerenciar a carga e descarga das baterias e a autonomia. Aí foi quando o Alex, vou lembrar do Eduardo Mazzoni, que ele é um cara. Aí foi quando eu comecei a desenvolver o Lition EcoFusca. Foi o nome que a gente batizou, né? Por causa que as baterias são de lítio, a gente batizou esse nome, Lition. Eduardo, qual seria a diferença desse carro ecológico para um carro comum? Ele polui menos, polui mais? Bom, na verdade ele não polui nada, a poluição dele é totalmente zero. Porque ele é totalmente eletrônico, as baterias elas são de lítio, elas não contaminam o meio ambiente. Mesmo se houver o carro pega fogo, ela não vai não vai tirar aquele resíduo químico que tem. E o carro, ele tem uma autonomia boa, entendeu? Não é autonomia comparada aos carros convencionais, que chegam a 800, 900 km com o tanque cheio. Esse chega menos, pelo fato dele ser elétrico, entendeu? Mas pelo fato dele ser elétrico e 100% ecológico, isso já contribui com o meio ambiente, com certeza. Que hoje o nosso planeta precisa de conservação. Tem parte mecânica, né? Só são as rodas e qual é a outra parte do carro que é mecânica também? Direção, rodas e a rotação do motor. A única parte mecânica, porque o resto tudo é eletrônico, até o câmbio é eletrônico, pois o carro pode sair de terceira, quarta marcha. O carro ele em si é automático. Se eu for arrancar de primeira marcha, ele vai sair cantando pneu, entendeu? Que ele utiliza muita força da bateria e do motor. Tá. E aí em relação ao programa que você criou, né? Como foi essa criação para chegar até a prática hoje que esse Fusca está funcionando? Bom, eu sou formado em tecnologia e desenvolvimento e o programa a gente criou numa linguagem de programação de máquina, Assembly. Ela reestrutura, ela pega informações, compila dentro do sistema e exibe para mim na tela. O programa ele apenas é para exibir informações. Em breve a gente quer colocar mais funções no programa onde eu possa limitar a velocidade, saber localidades. Esse é um projeto que a gente está indo em breve. Que no caso são esses aí que estão na tela, não é isso? São manômetros, né, que faz a contagem de quê? De força, bateria, o que ele faz? Bom, o último conta a voltagem que o motor está utilizando. O do meio é a amperagem do motor e das baterias. O primeiro mostra o tempo de carga, ou seja, aqui é como se fosse o tanque de combustível. Se ele está 100% é porque o tanque está cheio, ou seja, as baterias estão 100% carregadas. Se tiver em 50% é porque só está pela metade. Quando o veículo está chegando no ponto crítico de descarregamento, esse íconezinho que representa uma bateria negativa estiver piscando em vermelho, ou seja, a pessoa com o EcoFusca ou qualquer outro carro elétrico que a gente for desenvolver, tem que parar imediatamente em algum lugar para recarregar, pois já é o ponto crítico, um ponto que ainda não pode se chegar, pois também vai acabar todas as células da bateria, entendeu? E aí a carga aí necessária seria umas 12 horas. Mas aí em relação, para te carregar, só vai conseguir, qual é a tomada, o plug que vocês usam, né? Só consegue carregar lá na oficina de vocês? Não, em qualquer lugar. É uma tomada normal, tripolar, e pode ser utilizada em qualquer tensão, 110, 220, sem problema algum. Então, como foi criado aí esse software aí? Qual foi as dificuldades que tu teve, né, para criar? Porque a gente vê que não é fácil, né? Na verdade, tem que entender mesmo o que está fazendo. No entanto, que hoje todos nós estamos gostando de ver esse carro na prática andando aí. É impressionante, né? As dificuldades são muitas, ainda mais quando a gente tem um pequeno espaço, porque hoje programação é muito complicada.
a gente tem que pesquisar, eu tive que pesquisar sistemas eletrônicos, sistemas de voltagem, que é uma coisa que não é minha área, para justamente desenvolver. Para manter esse carro, fora ele carrega, é carregável, né? Mas essa bateria, como você disse, de lítio, ele tem uma vida útil. E aí, eu vou comprar outra bateria, quanto tempo? Bom, cerca de 10, 12 anos, isso vai depender também do seu uso, entendeu? E o que acontece? Fazendo alguns cálculos que eu fiz, se você carregar todo dia 5 horas, todos os dias, 5 horas a carga, você vai ter uma despesa no final do mês de conta de energia uns 5, 6 reais, entendeu? Comparado que um carro comum você vai ter aí um gasto de 600, 700 reais por mês de combustível, entendeu? Isso no final do mês, em 2 anos, por exemplo, em 2 anos, você calculando um carro convencional, você gasta 26 mil reais com manutenção, troca de óleo, troca de filtro, gasolina. E o nosso carro não, você vai gastar aí uns 2 mil reais em 2 anos para manutenção e recarga. Espero que vocês tenham gostado desse bloco. Ficou curioso para ver esse Fusca ecológico? É no próximo bloco, não sai daí. Se você quer ser um pesquisador, uma dica que eu posso dar é não se conforme com o meio termo, com ser que nem os outros ou estar na média. Procure sempre ser o melhor, porque só os melhores é que vão conseguir fazer diferença em qualquer área, mas principalmente na pesquisa, que é o campo em que se espera que se inove, que se façam coisas novas. É lugar mesmo para aqueles que estão procurando estar acima da média. E seja curioso, não se intimide com os desafios. É difícil, mas é para ser difícil. Pegue um desafio, estude, se aprimore e vá resolver os problemas que estão por aí para serem resolvidos por aqueles que querem ser pesquisador.